Quero apresentar para vocês um artista que eu acho que vale a pena conhecer. As obras de arte nos ajudam a entender o mundo, interpretar a vida, repensar o nosso cotidiano. Então, a partir de obras de arte importante, a gente pode repensar nossas vidas. E tem alguns artistas que são chave, assim, que são importantíssimos para entender não só a história da arte, mas a história do pensamento humano. E dentre esses aí tem alguns que são gigantes, assim, mas nem sempre são conhecidos do grande público. Então eu queria apresentar alguns caras aqui que eu curto pra caramba, que pode te ajudar a entender uma parte de coisa. E para você que curte arte também, ampliar seu leque aí de artistas que você conhece, de obras clássicas que você precisa conhecer, especialmente artistas contemporâneos que são imprescindíveis para entender o nosso tempo. E o primeiro cara que eu queria mostrar aqui é o Lucian Freud. Sim, ele carrega esse nome Freud porque ele é neto do Freud. Esse artista, ele surge depois de um período que a arte abstrata era muito forte. Então ele é um cara pós-abstração. Enfim, gente, eu conheci o Lucian Freud rodando pela internet e eu vi uma pintura de alguém, uma mulher deitada num sofá, e aquele excesso de carne, assim, a forma da pintura que você vê que a pessoa tem muita técnica, mas o que ele quis fazer com essa técnica é uma outra coisa, assim, deixar os borrões, como se a existência humana fosse esse passar um rastro pela realidade, assim. E isso me chamou muita atenção, assim, a paleta de cores também, que você vê que não tem um sol brilhante pegando na pele, é sempre nublado, e a cor da pele é o espelho que reflete o céu dessa realidade aí da cabeça do Lucian Freud. E eles chamam o que ele faz de neofigurativismo, porque é o retorno a pintar objetos figurativos, ou seja, a figura de uma caneca, a figura de um rosto. E na abstração não é isso que está sendo pintado, né? Não são objetos, nem sempre são ideias ou sentimentos, são abstrações. Tem obras de arte abstrata que o tema é a própria arte abstrata, a cor, o amarelo, a tela, repensar o próprio lugar da arte. Então, assim, a arte abstrata já é muito marcada pelo avô do Lucian Freud, essa descoberta do inconsciente, um ser que nem sempre é consciente daquilo que está fazendo, executando. Existem várias camadas de personalidade e desejo dentro de nós e tal. Então a arte abstrata lida muito com isso, com esse eu inconsciente aí. Mas o neto do Freud, o Lucian Freud, ele é um cara que está pintando coisas. Ele fica muito famoso por fazer um retrato polêmico da Rainha Elizabeth e também de uma artista chamada Kate Moss, que é uma supermodelo britânica, em que já fez mais de 30 capas da Vogue, foi uma mega celebridade. O retrato da Rainha Elizabeth foram mais de 76 encontros, foram 9 meses para conseguir fazer esse retrato, e é uma tela pequenininha assim, ó. A negociação para fazer esse retrato durou muito tempo. Digamos que o Lucian Freud era um cara assim esquisito. Morava sozinho num quarto, pintava num lugar assim onde só tinha um colchão e tinta e uma roupa bem peculiar assim, é um cara bem estranho. E um cara introvertido, de poucos amigos, falava pouco, e ele se recusava a pegar muitos trabalhos. Ele recusou pintar a Princesa Diana. Então teve muita negociação, ele dizia não para todas. E era a coroa que estava pedindo para ele fazer um retrato da Rainha Elizabeth. E ele negou várias vezes, depois de muito tempo de negociação, aceitou. Mas ele pintava muito devagar. Queria falar aqui do processo de pintura do Lucian Freud, que ele fazia assim, de manhã ele acordava, tomava café e ia pintar. Começava cerca das 8 horas da manhã. E se tivesse um modelo vivo ali, tinha que ficar ali posando para ele. Aí até 1 hora da tarde ele parava, mandava a pessoa embora. Aí ele ia almoçar, descansar. Lá para 6 horas da tarde ele pintava com a luz elétrica. Então de manhã a luz natural e à noite a luz elétrica. E às vezes passava muito tempo assim, só para desenvolver uma paleta certa. Então havia dias em que ele quase não pegava no pincel, às vezes pegava no pincel para fazer um detalhe muito pequeno,
e retocar uma parte muito pequenininha da obra, assim. Então demorava-se muito para produzir uma obra. Tem obra que durava anos, 2 anos, enfim. E aí você ia ver, nem era uma mega de uma obra, era uma obra pequena. Ele trabalhava cerca de 10 a 12 horas pintando todos os dias, ou desenhando, ou fazendo alguma coisa que tivesse a ver com o exercício da pintura. No começo da sua obra, ele tem muita influência do Cézanne, que está pintando objetos também, e a textura, ele estuda muito isso, mas ele faz um amigo, cara, que vai influenciar muito o que ele faz, vocês vão trocar, na verdade, que é o Francis Bacon. Francis Bacon é um pintor, enfim, muito importante, que está pintando também essa coisa de neofigurativismo, ou seja, são figuras, mas elas têm são transpassadas pelo discurso da arte abstrata e dos escritos do Freud, do avô do Lucian Freud. Então são figuras deformadas, estão pintando sentimentos e sensações e visões de mundo a partir dessas figuras. Então não é um compromisso realista. Eles não estão reproduzindo a realidade, estão reinterpretando a realidade a partir dessas imagens. Então o que acontece é esse jogo, assim, você usa essa pintura para interpretar a realidade, ao ponto que interpretar a pintura também já é uma segunda interpretação dessa mesma realidade. Então ela não é só uma leitura de mundo, ela é uma invenção. O Lucian Freud, cara, ele é alemão, ele nasceu em Berlim em 1922, mas imagina aí, então a Alemanha nazista, o pau quebrando, e ele foge para a Inglaterra com sua família, e eles chegam lá em 1934, e ele se naturaliza um cidadão britânico, então por isso ele é muito forte na cultura inglesa, enfim, é considerado como um pintor inglês, apesar de sua origem ser alemã. Então imagina isso, cenário de Segunda Guerra Mundial, um cara que teve que sair de sua pátria para ir para um outro lugar, ter que se reinventar num novo país, com um novo povo, uma nova gente, ou seja, essa angústia de refugiado dentro da alma e do olhar. E cenário de guerra sempre evoca assim agruras existenciais terríveis, porque você fica apartado de âncoras que te fazem ficar de pé. Então momentos de guerra sempre são especiais para pensar o sentido da existência. Eu acho que está bem impresso, assim, as digitais dessas questões estão em toda a obra do Lucian Freud. Então você tem o surgimento da psicanálise, a obra do Lucian Freud é altamente assim de análise. A gente não tem que fazer só análise, colocar a obra do Lucian Freud no divã, mas é o homem contemporâneo, o homem moderno, que tinha uma expectativa enorme assim, de que a revolução tecnocientífica, a gente ia conseguir superar os grandes medos da finitude humana, então a gente por meio da técnica ia conseguir também pôr ordem nas sociedades. Então o surgimento das grandes utopias vão todas morrendo assim com a chegada da Segunda Guerra. Cada bomba que cai são novos sonhos que ficam estraçalhados. Então esse cenário nublado, ele tá meio que na alma do homem pós-guerra, no entre-guerra ali, e isso tá em toda a obra do Freud. O tema da pintura dele é a agonia, a solidão a partir do corpo humano. Então tem pinturas muito famosas, tipo essa que tem uma pessoa deitada, e essa é uma fase de muita influência do Cézanne, e ele em pé, né, olhando lá atrás, o brilho tá lá fora, e há um silêncio terrível, tremendo na tela, assim. E aí começa assim o discurso sobre a solidão, a agonia, esse deserto de chumbo, assim, um teto de bronze, né, que impede a transcendência ali no cotidiano, e que por trás das relações humanas existe uma atordoador distanciamento da pessoa de si mesma por meio do distanciamento uns dos outros. Sempre nas pinturas do Lucian Freud tem pessoas com os olhares perdidos, vagueando, não olham para a tela assim, ou quando olham para a tela você consegue perceber um vazio dentro dessas pessoas assim. Então tem sempre uma certa distorção das proporções para causar esse certo incômodo assim, um silêncio do sofrimento assim. E em 1958 ele começa a pintar em pé, e isso muda tudo na pintura dele. Então ele começa a desenvolver um estilo muito, muito próprio. Quando você olha
uma obra do Lucian Freud, uma fotografia, então você percebe, isso é um Lucian Freud. Então a textura cremosa das peles assim, e você vê que ele tem uma técnica muito apurada, apesar de que tem sempre muitos borrões, sujeira e os pincéis muito carregados, assim, um excesso de tinta, então tem um pesadume assim, excessividade de carne, de pele, de corpo na hora que ele vai retratar essas pessoas. Então é uma pintura sobre o humano, podemos dizer que é uma pintura demasiadamente humana e sobre a angústia, sobre a solidão humana. Eu acho que o Lucian Freud é importante não para fazer um culto à angústia e à tristeza, mas é porque o lamento faz parte da vida. A Bíblia, por exemplo, tem um livro chamado Lamentações, onde a gente vai tentar pensar Deus a partir desse lugar árido de solidão, de ausência, de uma identidade forte de pátria, de estar espoliado, num lugar de insegurança, e aí você, com os olhos cheios de lágrimas, encontrar o Deus da fé cristã e tal. É isso. Muita gente define a pintura do Lucian Freud como uma pintura de carnalidade excessiva, mas eu acho que aí é excesso em tudo. Inclusive, eu acho que tem muito a ver com o cotidiano do Lucian Freud. Assim, ele é uma pessoa introvertida, triste, nas fotos ele está sempre assim descabelado, e as relações que ele tem com as pessoas são conturbadas. Por exemplo, nessa tela onde ele pinta aqui o filho do Freud, e aí é uma cena assim estranha, apesar de ter muita técnica. Por exemplo, a cadeira está desbotada, o couro está surrado, então mostra ali a grandiosidade da técnica desse artista, ao mesmo tempo que as pinceladas são imprecisas em vários pontos. Então as pontas dos pés, das mãos são mais avermelhadas, a textura do corpo da mulher deitada no colchão é assim mais pastosa, quanto a do homem mais ríspida, e do nada vem uma mulher servindo um chá, e uma cena assim muito intrigante. Essa é considerada uma das grandes obras do Lucian Freud, e ele pinta essa tela e depois percebe que essa mulher com o chá precisava de mais espaço, aí ele manda colocar um pedaço a mais de tela aí, por isso ela ficou com esse tamanho estranho. Ela era um tamanho normal, um grande retângulo, e depois no processo de pintura ele mandou anexar essa outra parte, aí ficou esse formato bem estranho assim, o que não é nada inusitado para um cara como Lucian Freud. Mas enfim, eu não queria falar muito, era só para vocês conhecerem mesmo, saber, pesquisar e correr atrás. O Lucian Freud é um cara importantíssimo para pensar a vida contemporânea. E é isso, valeu. Olha, vou tentar gravar outros aqui, não sei quando, nem a periodicidade. Isso aqui é meio que um hobby, eu não sou produtor de conteúdo, então se você curtiu isso aí, tomara que ora para mim conseguir fazer outros vídeos aqui e dar certo, tá bom? Aí eu quero apresentar vários caras que são importantes para mim e para a arte contemporânea como um todo, e eu espero que vocês gostem. É nóis.